Como os vídeos mais bem avaliados do canal são meus fazendo histórias alternativas de Dragon Ball, eu decidi ver qual inteligência artificial faz a melhor história de Dragon Ball. Então vou começar aqui apresentando os participantes sem enrolação. Primeiramente, o inteligência artificial, que tem nome de protagonista de GTA, Cloud, com seu logo laranja e sua estrela ou algo assim, sei lá o que é isso. A segunda é basicamente a chefe, tá? É a IA do Google, Gemini, com sua logo de estrela, porém minimalista e LGBT. E por último, aquela que não precisa de apresentações, o ChatGPT. E eu não vou nem definir o que é essa logo aqui, porque eu também não sei. Enfim, bora pro vídeo, vai! Bora começar com o Cloud. Para todos eu usei o mesmo script, e vou tentar ilustrar as histórias que eles criaram também para dar aquele clima, né? O script foi o seguinte: gostaria que você escrevesse uma história alternativa de Dragon Ball. Pode se passar em qualquer linha do tempo, porém você precisa me informar em que momento da história ela se passa. O Cloud começou me dando algumas alternativas de como eu quero a história. A primeira foi perguntando em qual parte da história eu quero que se passe. Eu escolhi o Super. Depois ele pediu o tom da história, que eu pedi épico e dramático. E no foco da história pedi para ele me surpreender. Então agora vou narrar a história e depois passo a minha opinião. O Último Saiyajin, uma história alternativa de Dragon Ball Z. Contexto temporal. Esta história se passa imediatamente após a chegada de Raditz à Terra, o ponto de virada do arco dos Saiyajins. Aqui, porém, Goku não escolhe se sacrificar junto com Piccolo. Quem toma essa decisão é outra pessoa. Raditz havia chegado havia 3 horas. 3 horas era tempo suficiente para destruir a ilusão que Kakaroto construíra ao longo de toda a sua vida. Ele não era filho de um herói, era o rebento descartado de uma raça de assassinos, enviado a um planeta insignificante para prepará-lo para a conquista. A bondade que ele sentia não era herança, era um acidente, uma queda de cabeça que acabou quem ele deveria ser. Piccolo observava tudo aquilo de longe, os braços cruzados, e a expressão fechada de quem analisa um problema antes de resolvê-lo. Então é isso, ele pensou. Goku sempre foi um erro de cálculo do universo. Mas havia algo que perturbava o Namekuseidin, mais do que a revelação sobre a origem do seu rival. Era a forma como Goku havia recebido tudo aquilo. Sem raiva, sem negação. Apenas a expressão profunda de confusão, seguida de uma decisão tão simples que chegava a ser irritante. Mesmo assim, eu vou proteger meu filho. Piccolo cerrou os dentes e o chamou de idiota. O plano era simples na teoria, suicida na prática. Segurar Raditz enquanto Piccolo carregava o Makankou Sapo. O ataque atravessaria os dois, Goku e Raditz, e encerraria aquela história antes que ela se tornasse algo maior. Goku havia se posicionado, havia abraçado o irmão pelas costas, imobilizando os braços, havia fechado seus olhos. Foi quando Piccolo fez algo que ninguém esperava, ele baixou os braços. Sai da frente, Kakaroto. Goku abriu os olhos, Raditz soltou uma risada rouca. O monstro verde desistiu? Que decepcionante. E Piccolo respondeu, eu não desisti. E havia algo diferente na voz dele. Não era o tom frio e calculista de sempre. Era algo mais antigo, mais cansado. Estou mudando o plano. Ele olhou para Goku com a expressão que o Saiyajin nunca havia visto no rosto do seu maior inimigo. Algo perigosamente próximo de respeito. Você tem um filho, Goku. Tem amigos. Tem um motivo para continuar existindo que vai além de lutar. Piccolo virou o rosto. Eu não tenho nenhum desses. Piccolo, você não precisa, dizia Goku. Então, Goku deu um passo à frente. Piccolo ergueu a mão livre e uma barreira de Ki o deteve no lugar. Não para machucar, apenas para segurar. Escuta com atenção, porque eu não vou repetir. A voz do Namekuseidin era baixa, quase monótona, mas cada palavra caía como pedra. Quando eu morrer, os dragões desaparecem. Você sabe disso. Você vai precisar encontrar outro caminho para trazer as pessoas de volta. Mas você vai encontrar, porque é exatamente o tipo de imbecil teimoso que encontra. Raditz observava a cena com a mistura de confusão e desdém. Que teatro patético, ele dizia. Você? Piccolo apontou para Raditz com calma cirúrgica. Seus companheiros vêm em 1 ano. Nós sabemos disso agora. Um sorriso fino e sem alegria surge no canto dos seus lábios. E quando eles chegarem, vão encontrar algo que não esperavam. Ele soltou Goku da barreira. Treina o seu filho, Kakaroto. Treina-o como se o universo dependesse disso, porque vai depender. Goku estava com os olhos marejados, o que era para Piccolo simultaneamente comovente e profundamente embaraçoso,
Por que você está fazendo isso? Piccolo ficou em silêncio por um momento. A verdade era complexa demais para uma resposta honesta, porque ele havia nascido com a memória de Piccolo Daimao e passava a vida inteira tentando entender onde terminava a herança e onde começava ele mesmo. Ele não disse nada disso. Porque alguém precisa, respondeu, e você é bom demais para ser o que tem que ser feito. O ataque levou 4 minutos e 48 segundos para carregar. Raditz lutou, Goku segurou, mas dessa vez foi Piccolo quem fechou os olhos antes de disparar. O feixe de luz atravessou os dois. Raditz morreu rindo, porque mesmo no fim, ele não conseguia imaginar que um ser inferior pudesse ser a causa da sua queda. Piccolo morreu em silêncio, que era exatamente como ele teria escolhido. Goku ficou de joelhos, sobre a terra revolvida, com a mão sobre o peito do Namekusei-jin. O Ki havia cessado completamente. As esferas do dragão, em algum lugar do mundo, tornaram-se pedras. Gohan correu até o pai e enterrou o rosto no seu ombro. Por um longo tempo, ninguém disse nada. Depois, muito devagar, Goku se levantou, olhou para o filho, olhou para o horizonte, onde em algum lugar além da atmosfera, uma nave registrava a morte de Raditz e enviava o sinal para 2 guerreiros que ainda não tinham nome para eles. Tá, vamos lá. Primeiro que foi meio com a releitura, né, do que aconteceu na saga Saiyajin. É interessante que eu tinha voltado para ele escolher a época do Super, mas ele escolheu lá no início do Z, não sei porquê, mas tudo bem. Eu achei bem diferente a forma que ele narrou, bem dramática, bem profunda. Só que o que eu achei meio estranho foi, eu não sei como foi que o Piccolo soltou o ataque nele mesmo, não sei, será que ele segurou o Raditz e botou o Macaco Sapo nele mesmo, não sei. Enfim, isso mudaria bastante a forma do desenrolar, né, da saga Saiyajin, até porque o Goku não iria até o Senhor Kaiô, e seria bem diferente, mas assim, sinceramente, eu gostei dessa interpretação do Cloud. Beleza, bora agora pro Gemini, mas antes da gente ir, faz o seguinte, já vai deixando o like, se inscreve no canal, clica no botão de hypar, pô, isso ajuda muito o canal também. Tamo junto sempre e bora! Dragon Ball Zero, o mestre do futuro. Momento. O desvio. Quando o Cell inicia sua sequência de autodestruição no planeta do Senhor Kaiô, Goku não consegue se despedir a tempo. No momento da explosão, a instabilidade da energia de Cell, combinada com o teletransporte do Goku, cria uma fenda dimensional. Cell morre definitivamente, mas Goku não. Em vez disso, ele é arremessado para o futuro da linha do tempo de Trunks, chegado lá 10 anos após a derrota de Dabura e Babidi. Nesta realidade, a Terra do Futuro estava finalmente em paz. Trunks era um homem maduro, o protetor solitário de um mundo em reconstrução, quando uma fenda de energia pura se abriu nos céus da capital do Oeste. Trunks esperava um novo inimigo. Em vez disso, ele encontrou um homem usando um kimono laranja, rasgado, confuso e muito vivo. Goku descobre que na sua linha do tempo original todos pensam que ele morreu. Ele está preso no futuro porque o combustível de energia que o trouxe, a explosão de um ser perfeito, é irreplicável. Diferente do Goku que conhecemos, este sente o peso da responsabilidade. Ele viu o que aconteceu com o mundo de Trunks sem um protetor à altura. Ele decide que, se não pode voltar para sua família agora, ele garantirá que a família que restou ali nunca mais sofra. Sem a presença de Shin, que morreu na batalha contra Dabura, o equilíbrio do universo 7 no futuro está um caos. Uma seita de magos espaciais, aproveitando-se da ausência de um Kaioshin, de um deus da destruição, começa a colher a energia vital dos planetas para reviver uma identidade primordial, anterior aos deuses. Moro, o devorador de planetas. Goku percebe que o Super Saiyajin 3 consome muita energia em um mundo com poucos recursos. Ele começa a ensinar Trunks não apenas sobre força, mas o controle refinado do Ki, ao mediar nas ruínas dos templos sagrados. Goku foca em uma técnica que ele chama de estado de alerta, o precursor do Migate no Gokui. Trunks funde sua esgrima com Ki, criando a lâmina do julgamento, capaz de cortar não apenas carne, mas a própria magia. Moro desperta, mas não como um bode velho, e sim como uma força da natureza. A batalha final não ocorre na Terra, mas no novo planeta Namekusei do futuro. Diferente da cronologia principal, onde Vegeta teve um papel crucial com a fissão espiritual, aqui a vitória vem da sincronia entre Goku e Trunks. Eles não usam fusão, mas lutam em um ritmo tão perfeito que Moro não consegue absorver a energia de ambos simultaneamente. Goku eventualmente encontra uma maneira de sinalizar para Whis do futuro. Impressionado com a disciplina de Goku, Whis oferece um acordo. Goku se tornará o novo mestre do próximo candidato a Deus da Destruição daquele universo, que Goku insiste que seja Trunks.
enquanto ele próprio prefere apenas ser um andarilho galáctico. Sinceramente, essa história daqui eu não gostei tanto não. Por quê? Legal e tal, ele trazer o Muro, legal o Goku ir, mas foi bem rushado. Tipo, se você ver o tamanho dessa pra última é bem menor. Eu achei meio rushado, a forma, tipo, eles vencem e pronto, tá ligado? Mas assim, é uma ideia legal, diferente e que aborda esse outro lado, né, do futuro do Trunks e tal. Da hora, da hora. Tá, agora a gente vai com o ChatGPT. E é mais uma história que se passa em um momento diferente das outras. Bem legal, porque tivemos 3 histórias em 3 momentos completamente diferentes. E no final, eu até pedi pro chat fazer uma versão de um personagem novo que ele criou em imagem. Então ele vai aparecer aqui, enquanto a gente conta a história. A paz na Terra durou apenas alguns meses após a derrota de Majin Buu. Enquanto todos acreditavam que nada poderia superar aquela ameaça, algo muito mais antigo despertava no vazio do universo. No planeta sagrado dos Kaioshins, o velho Kaioshin observava uma distorção estranha no tecido do universo. Uma energia desconhecida começa a aparecer em vários pontos do cosmos. Não era Ki comum, nem magia como a de Buu. Era algo muito mais antigo. Isso não pode estar acontecendo de novo. Ele revela uma verdade esquecida. Antes mesmo do Império de Freeza existir, havia um ser que governava o universo através do medo absoluto. Seu nome? Zeraf, o Imperador do Vazio. O inimigo que existia antes de Freeza. Séculos antes, Zerath havia sido selado pelos próprios Kaioshins. Ele possuía uma habilidade aterradora, absorver a energia vital de estrelas inteiras, aumentando infinitamente seu poder. O selo funcionou por eras, até que a explosão causada pela derrota de Buu enfraqueceu a prisão dimensional. Agora, Zerath estava livre, e a primeira coisa que ele fez foi destruir um sistema solar inteiro apenas para testar sua força. Na Terra, Goku e Vegeta treinavam normalmente, quando a energia esmagadora atravessa o universo inteiro. O que era tão pesado que até mesmo Gohan e Piccolo conseguem senti-lo à distância. Mas o mais estranho é que aquela energia não parecia viva, era fria, vazia. Subitamente, uma esfera negra surge acima da atmosfera da Terra. De dentro dela, aparece Zeraf. Uma figura humanoide, envolta por um manto de energia que parecia engolir a luz ao redor. Ele olha para o planeta e diz apenas: então, esse é o mundo que derrotou Majin Buu. Goku imediatamente entra em Super Saiyajin nível 3, mas quando tenta medir o poder do inimigo, ele persegue algo impossível. Ele não consegue sentir o Ki de Zeraf. Vegeta ataca primeiramente, lançando um Final Flash gigantesco. A explosão ilumina metade do céu da Terra, mas quando a fumaça desaparece, Zeraf está completamente imóvel, sem um arranhão. Ele levanta a mão lentamente. A energia do Final Flash simplesmente desaparece, absorvida pela escuridão ao redor dele. O velho Kaioshin então aparece telepaticamente para os Guerreiros Z e revela a verdade. Zeraf não luta com Ki. Ele controla a energia do vazio, uma força primordial que existe entre as dimensões. Isso significa que quanto mais energia os Saiyajins liberam, mais forte ele ficará. Sem poder vencer com força bruta, surge uma única ideia. Gohan percebe que Zeraf absorve energia emitida, mas não energia contida. Ou seja, talvez alguém possa derrotá-lo com um ataque físico puro. Nesse momento, todos olham para a mesma pessoa, Piccolo, o Rei da Aura. Tá, eu coloquei essa parte do Rei da Aura. O Namekusei havia passado anos treinando o controle corporal perfeito, sem explosões, sem Ki exagerado, apenas técnica. Enquanto Goku e Vegeta distraem Zeraf, Piccolo se aproxima silenciosamente pela primeira vez desde a Saga do Céu. Ele concentra toda a sua força em um único golpe direto. Nenhuma aura, nenhuma energia, apenas poder bruto. Piccolo atravessa o corpo de Zeraf com um ataque devastador, e pela primeira vez, o Imperador sente dor. Mas a batalha estava apenas começando. Tá, esse foi o fim da história, o ChatGPT deixou esse mistério no ar. Achei bem legal, porque ficou diferente, ele criou um personagem diferente, com um conceito diferente. Acho que dos 3 foi o mais criativo, sem dúvida. Porque ele, assim, criou uma história com questões que podem ser mais desenvolvidas e que eu achei bem legal. Então, se eu fosse montar meu ranking, seria o seguinte: primeiro o ChatGPT, depois eu botaria o Cloud e por último o Gemini, que eu não gostei tanto. Enfim, tamo junto, pessoal, comenta aí qual você prefere e bota outras IA pra eu testar também, pô. Tamo junto sempre, Deus abençoe vocês e fui!